Olá, servidores públicos da Prefeitura Municipal de Bauru. Vamos falar hoje sobre o assédio moral e sexual no contexto de trabalho. Vamos falar então sobre essa faceta mais perversa do poder dentro das organizações. O meu nome é Núria, eu sou mestra em Ciências, especialista em Gestão Estratégica, estou cursando especialização em Neurociência e Psicologia Aplicada. Sou pós-graduada em Técnicas Analíticas Terapêuticas, sou docente de Psicologia no Unisagrado e psicóloga no RH da Prefeitura Municipal de Bauru. Bom, eu trouxe essa charge para vocês porque ela representa bem o fenômeno do assédio moral dentro das organizações. Então, nós vemos aí um chefe, numa postura bastante agressiva, pode ver que corporalmente, digamos assim, ele tem uma estrutura grande, e ele tá, então, dando de dedo no seu empregado, que demonstra aí um medo muito grande, um apavoramento, digamos assim, numa situação em que claramente ele está se sentindo acuado, ele está se sentindo apavorado, digamos assim. Então, essa charge representa, esse fenômeno do assédio moral. O que é, então, o assédio moral, O que é esse fenômeno? O fenômeno do assédio moral não é algo novo, Não é algo que passou a existir de uns tempos para cá. Muito pelo contrário, ele sempre existiu. Mas a discussão sobre ele, a denúncia, dos fenômenos de assédio, das situações de assédio, ela é contemporânea, ela é mais recente, principalmente no contexto organizacional. Então, a gente considera assim um fenômeno contemporâneo, um fenômeno que é novidade, nesse sentido. Está ligado, então, o assédio moral a um esforço repetitivo de desqualificação de uma pessoa por outra, ou seja, uma tentativa, um comportamento repetitivo de uma pessoa perante uma outra, tentando desqualificá-la, E esse assédio pode culminar, então, em assédio sexual também ou não, tá? Isto quer dizer que o assédio moral, ele pode ser seguido ou não de assédio sexual, tá? Mas são fenômenos independentes. Então, o que é considerado assédio moral? Tem muita relação com um comportamento abusivo, produzido no contexto de trabalho. Pode ser manifestado por gestos, por verbalizações, por textos escritos, que possam atentar contra a dignidade ou a integridade da pessoa que os recebe, tanto física como psiquicamente. Isso quer dizer que o assédio não necessariamente vai ser uma agressão física, Não necessariamente a gente vai ter um contato físico entre as pessoas, no caso principalmente do assédio moral, Podem ser, por exemplo, falas, verbalizações em que você atenta contra a dignidade, em que você humilha, que você expõe a outra pessoa a uma situação vexatória, desqualificando então a outra pessoa. Existem alguns tipos de assédio moral. A maior parte das pessoas acredita que o assédio é sempre descendente, ou seja, sempre vai ser de um supervisor para um subordinado, o que não é verdade. O assédio ele pode também ser ascendente, ou seja, um subordinado também pode assediar, desqualificar, maltratar o seu supervisor. Assim como pode ser horizontal, que é o que a gente chama de paritário, que é quando ocorre entre pessoas, colegas, que ocupam o mesmo nível, na hierarquia organizacional, colegas de trabalho, de setores, de departamentos. Isso quer dizer que o assédio pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, ou entre pessoas de um mesmo nível hierárquico.
Para ocorrer assédio, nós dizemos que sempre é preciso que a gente identifique um dano psíquico, ou seja, a pessoa fica abalada psiquicamente, né? Então ela tem a sua saúde mental abalada. E a gente diz também que ocorre dano aos direitos da personalidade, ou seja, a imagem da pessoa, né, é questionada, a honra, a intimidade da pessoa são colocadas em xeque. O assédio moral, ele se relaciona a situações que vão fazer com que a gente sinta as nossas forças diminuídas, ou seja, minam as nossas forças, né? A gente sente a pessoa que é vítima do assédio, né, como se ela estivesse sendo arrebentada por dentro, né? Como se ela estivesse sendo sugada toda a sua força, toda a sua capacidade de reagir, de enfrentar, né, de tentar superar aquela situação. E a gente chama isso então de assassinato psíquico, né? Alguns autores dão esse nome de assassinato psíquico. Claro que de uma forma bastante alusória, né? De uma forma bastante poética, né? Digamos assim. Não quer dizer literalmente, né, que vai haver um assassinato, né? Só uma forma, né, de expressar, de se fazer entender o que ocorre. Apresentam-se, né, como uma violência indireta, porque, como eu disse, não necessariamente vai haver uma violência física, né, não necessariamente ocorre uma violência física. Então, boa parte das vezes ocorre o que a gente chama de violência psíquica, né, que é considerada uma violência indireta, numa relação em que muitos de nós, né, sob o pretexto de tolerar, né, acabamos nos tornando complacentes, ou seja, cúmplices, né, do que está ocorrendo. Muitas vezes a gente acaba presenciando situações de assédio, né, e a gente acaba sendo tolerante com o que está ocorrendo, né, algumas vezes por não entender o que está acontecendo, outras vezes por não querer se meter na situação, né, então a gente acaba sendo complacente, indiferente e até omissos, né. Os fenômenos de assédio vão envolver, então, procedimentos que a gente chama de hostis, né? Comportamentos hostis, que podem ser tanto evidentes, ou seja, escancarados, né, para todos verem, como escondidos, né? A portas fechadas, através de e-mails, por exemplo, coisas que nem sempre são tão visíveis para outras pessoas, né? E pode partir de um ou de vários indivíduos, né, sobre o outro. Pode ocorrer na forma de palavras, que para alguns podem parecer insignificantes, podem ser alusões, comparações, sugestões, não ditos, né? Então, por exemplo, algumas pessoas utilizam muito o comportamento não verbal, né? Como gestos, caras e bocas, né? E são comportamentos, então, que podem desestabilizar, né, alguém ou mesmo, né, destruir, entre aspas, né, a pessoa que está sendo vítima dessa situação, sem que os que o cercam, né, intervenham, ajudem ou tentem auxiliar de alguma forma. Nessas ocasiões, né, em que o agressor percebe que outras pessoas não intervêm, né, que outras pessoas acabam optando por não se intrometer, digamos assim, esse agressor ele vai se engrandecendo, né, ele vai se sentindo cada vez mais poderoso, cada vez mais legitimado, cada vez mais autorizado a agir daquela forma, né, rebaixando então a vítima, né? E esse agressor então sem culpa, sem sofrimento, muitas vezes, né? Por isso que a gente chama de um comportamento perverso, né? Porque envolve aí uma perversão moral. No sentido de que essa pessoa muitas vezes, né, esse agressor não sente culpa, não sofre por aquilo que está fazendo, né? Geralmente, né, o assédio moral começa por um abuso de poder, né, qualquer que seja a sua base de sustentação. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em abuso de poder, muitas pessoas pensam, né, que a gente está falando,
por exemplo, de uma pessoa que tem um poder que é conferido pelo nível hierárquico, né, pelo cargo que a pessoa ocupa, por exemplo. Uma pessoa que tem um cargo de chefia, né, uma pessoa que tem um cargo de direção de divisão ou direção de departamento. Não necessariamente, tá? Então, quando a gente fala poder, aqui nesse caso, a gente está falando de poder psicológico. O que é isso? É aquela sensação que a pessoa tem, né, de superioridade em relação a outra. Né? E essa sensação de superioridade pode vir, né, de qualquer motivo, de qualquer coisa, né, que faça com que essa pessoa acredite que ela é superior a outra. Então, não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai ter um cargo, né, acima da outra. Né? Então, essa pessoa pode se sentir como tendo poder sobre a outra, porque, por exemplo, é um chefe de família que é quem traz o dinheiro para casa, né, boa parte do dinheiro para casa, em relação à esposa nesse caso. Né? Então, dando um exemplo aí, saindo um pouquinho do contexto de trabalho. Né? Ou então uma pessoa pode se sentir imbuída de um poder maior por questões raciais, né, envolvendo aí questões de etnia, de preconceito, né? E aí então ocorre um abuso desse poder, né? Que é essa pessoa extravasar isso, né? Deixar isso vir à tona e se sentir no direito de desfazer, de humilhar, né? De submeter outra pessoa a uma situação vexatória, por se sentir superior a ela. Né? Então, ocorre aí o que a gente chama de abuso narcísico, né? Que é essa sensação de superioridade. E o outro, né, que é a vítima, ele vai constantemente, né, durante o tempo, perdendo sua autoestima, podendo, inclusive, né, se for o caso de uma mulher, né, culminar aí esse assédio moral em abuso sexual também, né? Muitas vezes pode ocorrer também. Quem são, então, as principais vítimas, né, de assédio dentro das organizações? São, por exemplo, empregados com estabilidade, por isso que é muito comum o assédio, né, dentro de órgãos públicos, né, dentro de empresas públicas como a prefeitura, entre servidores. Por quê? Porque quando a gente envolve empregados com estabilidade, né, é muito comum que, por haver estabilidade, né, a chance de exoneração, né, de desligamento da pessoa é bem menor. Então, tem-se, né, esse padrão de que vou fazer a pessoa sofrer até ela pedir para sair, né, digamos assim. Uma vez que ela tem estabilidade. Então, os funcionários, servidores públicos, né, seja qual for a entidade pública, seja qual for a empresa pública, segundo os estudos científicos sobre o assunto, né, estão entre as principais vítimas de assédio moral. Outras vítimas também são aquelas que estão afastadas por licença médica, né, pelo mesmo motivo, né, são pessoas que estão por lei, por direito, afastadas por licença médica, né, e que podem sofrer, então, humilhações, né, podem sofrer retaliações, né, por estarem afastadas. Pessoas portadoras de LER, né, lesão por esforço repetitivo ou DORT. Pessoas com necessidades especiais também são bastante vítimas de preconceito. Mulheres estão entre as principais vítimas, né? Não podemos esquecer que a gente vem de uma sociedade culturalmente patriarcal, né, em que historicamente os homens são responsáveis pela tomada das principais decisões, né, ao longo do desenvolvimento da sociedade. Estão também entre as principais vítimas empregados com salário elevado, né, e aí a gente pensa principalmente em empresas privadas, né, porque são pessoas cuja rescisão, cujo desligamento, né, ficaria muito caro, né, então é caro mandar uma pessoa que tem um salário alto embora. Então, submete essa pessoa a um constrangimento, a situações ruins para que ela, então, peça o desligamento. Né? Pessoas competentes também,
porque são pessoas que despertam muita inveja, né, que despertam muita competitividade e podem, então, ser alvo, né, de assédio por parte da equipe, por parte de colegas que se sintam incomodados pela competência da pessoa. Quais são as principais situações, né? As situações mais frequentes, né? Exemplos, né, de comportamentos aos quais essas pessoas, essas vítimas, né, são submetidas. Então, por exemplo, muitas vezes, né, dar instruções confusas e imprecisas, ou seja, não explicar direito o que precisa ser feito, né, no intuito de realmente desejar que aquela pessoa não faça um bom trabalho, né. Bloquear o andamento do trabalho alheio, né, ignorar a presença desse empregado, desse servidor perante os demais, né, ou seja, colocar numa geladeira, né, ignorar. Pedir sempre trabalhos urgentes sem necessidade, ou seja, fazer a pessoa se desgastar para entregar algo, né, dentro de um prazo urgente, sendo que não era urgente. Fazer críticas, né, destrutivas, digamos assim, em público, né. Excluir de reuniões, né, que tem muita relação com o que a gente viu de ignorar a pessoa, excluir, né, não participar a pessoa daquilo que está ocorrendo, né, no setor, na divisão, então não chamar para as reuniões, não cumprimentar a pessoa, não lhe dirigir a palavra, né, fazer circular boatos maldosos, fofocas, mentiras, né, sobre aquela pessoa. Insinuar que o funcionário, o servidor tem problemas mentais, isso ocorre também, né? Então, aquela pessoa é louca, maluca, né? Então, tem problemas, né? A gente ouve muito isso. Transferir a pessoa de setor, né? No intuito de isolar a pessoa, né? No intuito de isolar a vítima, deixar ela sem respaldo, sem rede de apoio, sem colegas, né? E como ocorre, então, né? Como deve ser o fenômeno do assédio para que a gente considere ele realmente o assédio, né? Bom, é importante que fique claro que não é toda situação de humilhação, toda situação vexatória, toda situação em que há uma agressão física ou psicológica que é considerada, né, assédio. Então, um ato isolado de humilhação não é considerado assédio. Importante que isso fique muito claro para vocês que estão participando, né, desse curso, dessa palestra hoje. Para que seja considerado assédio, é importante, né, que atenda a esses quatro critérios, né, esses quatro fundamentos, né. Então, primeiro, direcionalidade. Tem que ser direcionado a uma pessoa, né? Então, um chefe humilha, trata mal, mas é a equipe inteira, por exemplo, né? E de forma igual, todos. Não, tem que ser direcionado a uma pessoa, né? Ainda que essa pessoa seja grossa, agressiva com todos, a situação com uma pessoa vítima do assédio tem que ser diferenciada, né? Então tem que haver direcionalidade. Temporalidade, o segundo, né? Ou seja, não é um fato isolado, né? Tem que ocorrer durante jornada, por dias, por meses, né? Então, tem que haver aí uma questão de temporalidade. Um fato isolado, um caso específico, uma situação, né? Um ocorrido, um evento, por si só, não configura assédio. Né? Tem que haver uma temporalidade, né? Tem que ser dias, meses, enfim. Tem que ocorrer a degradação deliberada, ou seja, né, voluntária, né, das condições de trabalho. Ou seja, a pessoa que é submetida ao assédio tem que ter degradado as suas condições de trabalho. O que isso quer dizer? Né? Ela tem que se sentir prejudicada no seu trabalho. Né? Então, seja por não conseguir realizar bem as suas tarefas, né? Seja por estar tendo prazos muito curtos, por estarem impedindo o andamento das suas atividades, ou por não estar participando ativamente, né? Sendo convidada para participar dos eventos, das reuniões. Então, tem que ter aí constatado uma degradação das condições de trabalho.
E o quarto e último, e, na minha opinião, um dos principais é a repetição. Tem muito a ver com a temporalidade, né? O que isso quer dizer? A repetição sistemática tem a ver com o fato ocorrer de forma repetitiva. Né? Como eu disse, não vai ser um caso isolado, uma única vez, né? Uma única situação, não. Tem que ser repetitivo. Né? Então, agressões verbais, agressões psicológicas repetidas no tempo, né? Durante dias, durante meses, enfim, algo que se repita, né? Algo que não ocorra isoladamente uma vez só. Tá? Então tem que atender esses quatro: direcionalidade, temporalidade, degradação e repetição sistemática. Quais são as principais estratégias que o agressor usa? Né? Então, como que o agressor escolhe a sua vítima? Normalmente, né, como que ele escolhe a vítima, não, como que ele faz, né, a estratégia dele para conseguir, né, se sobrepor, digamos assim, né, fazer valer aquele seu poder psicológico, entre aspas, né, sobre a vítima. Bom, primeiro ele normalmente isola a vítima. Como? Descredibilizando a vítima, né? Então, fazendo fofoca sobre aquela pessoa, no sentido de que outras, né, se isolem dela. Isolar fisicamente também, então mandar para uma sala mais afastada, né? Ou, enfim, não fazer com que essa pessoa participe, né? Com que ela tenha rede de apoio, com que ela tenha o apoio da sua equipe, dos seus colegas, né? Impedir de se expressar e não explicar o porquê. Então, impedir essa pessoa de ter voz ativa, né? De falar, de se defender. Fragilizar, né? Atentar contra a dignidade, a autoestima da pessoa, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar, né? Em frente aos pares, por exemplo, né? Em frente aos colegas. Desestabilizar emocionalmente a pessoa, né? Desestabilizando também ela profissionalmente. Isso faz com que a vítima gradativamente vá perdendo a sua autoconfiança e o interesse pelo trabalho, né? Impor ao coletivo a sua autoridade para aumentar a produtividade, né? Então, normalmente o agressor ele se impõe, ele é agressivo, né? Sob a desculpa aí de aumento da produtividade, de fazer com que todos trabalhem, né? Isso faz com que a vítima se isole, inclusive da família, dos amigos, né? A vítima pode passar a usar drogas, mais comum é o álcool, né? E aí, então, essa pessoa tende a se livrar da vítima, né? Livrar-se da vítima, que é forçada, então, a pedir demissão, exoneração, transferência, remoção, né? E que muitas vezes acaba sendo vista, inclusive, por insubordinação, né? Isso quando não vai parar ela própria vítima na corregedoria, né? Qual é o resultado disso tudo, então? Bom, o resultado é que o agressor vai depreciando, né, a vítima. E essa depreciação acaba sendo a justificativa, né, para que esse agressor possa agir de forma cruel com a sua vítima, né? Essa vítima acaba acreditando, né, naquilo que é dito sobre ela, que ela é louca, que ela é incompetente, que ela é incapaz, que ela não consegue entregar dentro do prazo. Então, essa vítima ela vai perdendo de tal forma a sua autoestima que ela vai passando a acreditar naquilo, né? E ela acredita, inclusive, que ela estava pedindo por isso, né? Então, há exemplo aí das mulheres que sofrem abuso, né? Violência física dos maridos, né? Então, muitas acreditam realmente que elas merecem, né? Apanhar porque tiraram o marido do sério, por exemplo, né? Dando aí só um exemplo fora de contexto, mas só para ilustrar o raciocínio. Então, assim que o processo é detonado, ou seja, que o fenômeno ocorre, né? Essa vítima passa a ser estigmatizada, ou seja, rotulada, né? Ela é vista como uma pessoa difícil de se conviver, né? Ou que tem mau caráter, ou que é louca, né? Que tem um temperamento difícil, desvairada, irresponsável, né? Isso ocorre muito nas repartições públicas, né? A vítima fica, então, estigmatizada,
né? E aqueles que assistem, que veem tudo isso, né, que presenciam tudo isso. Normalmente, né, o que a gente percebe é que a maioria não quer se envolver, não mete a colher. Né? Em grande medida, nessas horas, os colegas que presenciam, né, ou eles acreditam realmente que aquela pessoa é incompetente e mereceu aquela chamada, né, mereceu aquela bronca, ou preferem virar o rosto e fingir que não viu, né, seja por covardia, por medo, né, por egoísmo, seja o que for. Então levanta aí pra gente, né, a importância da necessidade de apoio entre os colegas, né, de apoio entre os membros da equipe. Fica aí pra gente a reflexão, né, o quanto eu estou apoiando os meus colegas, né, o quanto eu estou olhando, né, pelo bem-estar dos meus amigos, né, o que eu poderia fazer pelos meus colegas. Temos, né, na lei sobre o assédio moral, né? Temos aí a lei de 2002, né, que traz a configuração de assédio como desqualificar, né, o subordinado, nesse caso numa via descendente, por meio de palavras, gestos, tratá-lo com apelidos, expressões pejorativas, exigir, né, sob ameaça, o cumprimento de tarefas e metas, ou então exigir com o intuito de menosprezá-los, tarefas que são incompatíveis, né, com o seu cargo, com a sua função. E a partir de 2017 a gente tem uma nova portaria, né, número 583, que foi publicado no Diário Oficial da União. O Ministério Público do Trabalho institui, então, a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, né, e da discriminação. Tem por finalidade estabelecer os princípios, diretrizes e ações para a prevenção e enfrentamento dessas situações no âmbito, né, das instituições. Eu vou deixar para vocês um material complementar, né, uma cartilha de prevenção, e que vai complementar, então, essa nossa palestra, né, essa minha fala, trazendo mais conteúdo para vocês sobre esse assunto, tá? Bom, o assédio sexual, ele é muito comum, né, em algumas profissões específicas. Ele é muito comum entre médicos e enfermeiras, né, principalmente no setor de saúde. Então, isso não sou eu que estou dizendo, né, são os estudos, né, as porcentagens, as pesquisas científicas que trazem, tá? Entre chefes e secretárias, né, aquelas normalmente a secretária direta da pessoa, né, entre professores e alunos, e na área, né, de televisão e de cinema, entre diretores e atrizes, tá? Então, são profissões que estão mais sujeitas, né, que são mais visadas para o assédio sexual aqui no caso, tá? Bom, o assédio sexual agora então. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? É importante entender que o assédio sexual, ele não é uma cantada, tá, gente? Não é um cortejo, não é um convite para jantar, né? Não é um convite para um encontro. O assédio sexual, ele envolve uma chantagem, né? No sentido de que a pessoa acaba não tendo a opção de dizer não de uma forma saudável, né? Digamos assim. Porque a cantada, né? O cortejo é uma coisa habilidosa, né? Que uma pessoa faz para tentar convencer a outra, né? Mas em que essa outra pessoa tem a total liberdade de dizer que não e tudo bem, né? Então, utiliza-se de rodeios, floreios, elogios, promessas, né? Então, envolve aí toda uma situação de romance. É diferente do assédio sexual, né? No assédio sexual, o que está sendo sugerido não é um prazer, né? Nem uma relação gratificante. Está sendo sugerido aí uma chantagem, né? De que ou você sucumbe ou você vai sofrer retaliações, né? É um preço que a vítima deve pagar para que o assediador não a prejudique. E esse preço é o sexo. Então, há aí uma relação de poder nitidamente presente, né?
Exemplos clássicos, né, são condições impostas, né, para uma promoção, por exemplo, que envolva favores sexuais, que envolva uma ameaça de demissão, né, caso o empregado se recuse ao flerte daquela pessoa, né, e normalmente a vítima é sim uma mulher, tá? O assédio sexual a gente entende como uma questão cultural, né, então a gente vem aí, né, de uma sociedade que teve, num momento histórico aí, vários, né, centenas de anos de escravagismo, né, em que mulheres eram escravas sexuais, né, a gente tem o senhor e a serva, né, a escrava sexual. A cultura, né, traz pra gente diversos eventos, né, diversos fatos que ocorreram, né, que ilustram isso. Então, por exemplo, aquele caso emblemático do Bill Clinton, da Mônica Lewinsky, que foi a estagiária dele, né, que foi assediada sexualmente. A cultura brasileira, né, ela é bastante imbuída dessa sexualização, seja através de música, dança, né, o carnaval, por exemplo. Então a gente tem culturalmente isso muito presente na nossa sociedade, né? A gente tem sobre o assédio sexual, né, a Lei 10.224 de 2001, né, que não trata especificamente sobre o assédio sexual, mas traz aqui um parágrafo que é muito utilizado, né, nos processos sobre o assunto, que fala sobre constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Prevalecendo-se então o agente, né, da sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerente ao exercício da sua profissão, do seu emprego, do seu cargo, da sua função. Então, esse é um parágrafo muito utilizado pelos advogados quando entram com um processo, uma ação, né, por assédio sexual. Quais são, então, as medidas, né, preventivas relacionadas a isso? Então, o que os líderes, né, de divisão, de departamento, apoiados pelo RH, o que eles podem fazer para prevenir que isso ocorra dentro de uma divisão, dentro de um setor, dentro de um departamento? A primeira questão é conscientização, né, entender como ocorre esse fenômeno, por que ele ocorre, como identificá-lo, né, e o que fazer diante disso. Adoção de um código de ética, então que o código de ética preveja e puna comportamentos como esse, né, que visa então combater a discriminação, o assédio moral e o assédio sexual. A difusão do respeito, a dignidade, a cidadania, né, que exija-se isso dos servidores, dos empregados, né. Manter sempre ativa algumas urnas, né, caixas de sugestões, possibilidade de se fazer denúncias, de utilizar a ouvidoria, por exemplo. Que os líderes, né, apresentem metas proporcionais às condições do trabalho, né, então que fiquem atentos a isso, né, que não se exija coisas urgentes que não sejam urgentes, que não peçam coisas que não podem ser feitas dentro do prazo que foi exigido, né, que não peçam coisas que não façam parte do cargo daquela pessoa, né, então verificar se a função desempenhada por seus empregados corresponde, né, à função que você está pedindo que aquela pessoa desempenhe. E sempre manter o diálogo, né, conversar com os membros da sua equipe, com os empregados, né, com aqueles que são exonerados e demitidos, por exemplo, né, ou que solicitaram dispensa, para entender o que está ocorrendo, por que estão saindo, né, por que estão exonerando ou por que pediram demissão. Essas pessoas normalmente têm informações muito valiosas, né, sobre a organização, sobre a instituição. E a que conclusão a gente chega, então, né? Bom, a que conclusão a gente chega, então, né? O assédio moral e sexual, né? São fenômenos distintos, como a gente viu, né? Mas são realidades muito presentes no nosso ambiente de trabalho, muito mais do que a gente imagina, do que a gente gostaria, infelizmente. E devem ser combatidos, né? Não devemos fechar os olhos, não devemos fazer vista grossa, né? Resguardar a saúde do trabalhador e a imagem da empresa, né? Da organização, o bom convívio, o bom clima de trabalho, né? Essa é a nossa prioridade. Para isso precisamos trabalhar com a conscientização da sociedade, compreensão desse fenômeno,
né? E pensarmos também na responsabilidade que a empresa, que a organização, né, que a empresa pública ou a empresa privada tem diante disso tudo que ocorre dentro dela. Inclusive porque pode responder junto com o agressor, né, por estar sendo omissa, digamos assim, né?